Então, hoje nós vamos contar agora com a iniciação musical do nosso querido Jairo. Por favor, Jairo. Obrigado. Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu venho a esta casa mais uma vez, e sempre eu venho acompanhado de corais, que é a minha profissão. Porém, em virtude da Copa, da mudança de calendário, e como a gente depende dos espaços, muitos ensaios nossos foram cancelados nesse mês. E para não trazer para vocês alguma coisa que não estivesse à altura da casa, nós preferimos não fazer apresentação. E como eu tinha vontade de cantar sozinho aqui, ter essa experiência de cantar sozinho, aproveitei a oportunidade. Eu vou cantar algumas canções brasileiras com temas sacros e que nos levam a uma reflexão. Não são verdades, mas são questões. A primeira delas é uma canção de um país nórdico, não me lembro agora qual, chama-se Tilo Acandita, e é uma canção que preserva uma tradição das sociedades primitivas, onde a música não é uma apresentação, a música é parte de uma celebração, é parte de uma comunhão entre as pessoas. Então, Tilo Acandita é uma música que diz como é importante estarmos juntos aqui para um fim, para um objetivo comum. Obrigado. Então, agora começaremos com as músicas. Eu fui professor do Parthenon, já no final, durante uns 2 anos, e a gente tinha um coral. E esse coral cantava uma música do José Renato e do Milton Nascimento, chamado Ânima, Alma. Então, é essa que eu vou fazer. Minha procura toda trama lapida o que o coração com toda inspiração achou de nomear, gritando alma. Recria cada momento belo já vivido e mais atravessar fronteiras no amanhecer e ao entardecer olhar com calma. Então, alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Viajar nessa procura toda de me lapidar, nesse momento agora de me recriar, de me gratificar, te busco ao meu ser. Casa aberta onde mora o mestre, o mago da luz, onde se encontra o templo que inventador animará o amor, onde se esquece
cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser, alma. Viaja nessa procura toda de me lapidar, nesse momento agora de me recriar, de me gratificar, te busco ao meu ser. Casa aberta onde mora o mestre, o mago da luz, onde se encontra o templo que inventador animará o amor, onde se esquece a paz. Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser, alma. Obrigado. De Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas pra segurar.
caminhar decidido pela estrada que ao fim vai dar em nada. Nada, 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 nada do que eu possa encontrar. Se eu quiser falar com Deus. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou terminar com uma oração. É um Pai Nosso, é uma música que eu acho que muitos de vocês conhecem. Não é um Pai Nosso, uma música sacra, erudita, não. É um Pai Nosso bem popular, tá? Mas eu gostei da melodia. A primeira vez que eu ouvi, me sensibilizou muito essa melodia, então eu vou fazer. Quem souber e quiser cantar junto comigo, estejam à vontade. Quem quiser rezar também juntos, por favor, fiquem à vontade. Seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Seja feito assim. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim. Seja feito assim. Alimento deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Muito obrigado.
Eu queria agradecer imensamente a oportunidade, isso me deu era uma vontade que eu tinha faz tempo, me deu uma grande felicidade e uma grande paz interior. Muito obrigado. Hoje nós vamos ter Rodrigo Miranda. Por favor, Rodrigo. Meus caros amigos, muito bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos inspire nessa manhã e possa nos manter em sua paz. Aqueles foram momentos muito graves, muito densos, embora a luz trazida por ele, Jesus, diante da incompreensão dos homens, ainda tão distantes da verdade, foi ele submetido ao término da jornada, embora toda a incompreensão ao longo da mesma, por grande parte daqueles que tiveram contato com o mesmo, no final da sua existência, os momentos pesados, da via dolorosa até a montanha da caveira no Gólgota, onde lá ele fora crucificado. Naqueles instantes, de forma alguma ele se revoltou, pelo contrário, deu testemunho daquilo que viera trazer à terra a mensagem do Pai. Conseguiu consubstanciar essa verdade através dos exemplos. E embora o medo, a fuga daqueles que mais diretamente com ele travaram contato, os teus discípulos, poder-se-ia haver entre as pessoas que ali próximo estavam, João, Maria e algumas mulheres piedosas, diz o Evangelho. E dentre estas, encontraremos a figura notável de Joana de Cusa, a esposa do intendente de Antipas, que possuía à época um alto cargo no governo local. Aquela mulher foi tocada pela vibração de Jesus. Embora residisse num lugar faustoso, num verdadeiro palácio, tivesse todas as regalias do ponto de vista material, tivesse todas as facilidades sociais, vivia na sua intimidade o conflito, porque não era o seu relacionamento como ela imaginava que deveria ser. Como toda mulher, como toda jovem, ao ser desposada, tinha na sua intimidade o desejo de amar e ser amada, de ser ouvida em suas angústias, de encontrar um colo amigo, um ombro que pudesse consolá-la diante dos conflitos, das dificuldades, que sem sombra de dúvidas a existência na terra nos exige. Mas numa sociedade judaica preconceituosa, onde a mulher tinha um papel como que secundário, e ainda bafejado pelas exigências do seu cargo, aquele relacionamento não era como ela pensava, como ela imaginava, ao ponto de várias vezes sofrer, chorar, desanimar,
pensar coisas até o ponto de ouvir que Jesus, um homem que, quando alguém com ele travava contato, não era mais o mesmo. Um homem que conseguia consolar com a simples presença, cujas vibrações como que atingiam a intimidade do ser, cujas palavras delineavam um novo caminho. E ele curava as dores do corpo, os conflitos da alma, trabalhava novos pensamentos, novos rumos, e teve ela a certeza de que se com ele conversasse, sua vida não seria a mesma. E certa vez, teve a oportunidade ela de com ele dialogar, ouviu uma de suas pregações, e conforme Humberto de Campos narra no livro Boa Nova, ao ter a oportunidade de falar com um mestre, falou da sua dificuldade no lar, lavou sua alma, conversou com ele. E embora sua cabeça, sua mente tivesse vários rumos, quiçá até a desistência de tudo, o conselho de Jesus: minha filha Joana, sê fiel, sê fiel. O Pai jamais abandona uma de suas criaturas. E com certeza Ele acompanha passo a passo a sua existência. Sabe o que passas, mas creia, não é ao acaso que estás ali vinculada. Sê fiel até o fim. Um dia, quem sabe, porque ela queria largar tudo e abandoná-lo. Abandonar o esposo e seguir agora Jesus, porque a mensagem do Cristo, quando nos chega, não faz com que sejamos mais os mesmos. Aquele que foi tocado pela palavra de Jesus, já não pode ser o mesmo indivíduo humano, com desânimo, com tristeza, com pensamentos nebulosos, suicidas, tentando se entregar ou largar tudo. E ela sentiu isso e queria segui-lo, e ele disse: sê fiel a mim dentro do seu lar, e aguarde. E naquele momento, no Gólgota, eis que Jesus diz a João: eis aqui sua mãe, e diz a Maria: eis aqui teu filho, e entrega a sua alma. Retornando 40 dias, mostrando a imortalidade, provando aquilo que disse, vai, encaminha os 500 da Galileia, que vem reencarnando todos os séculos, para nos dar um delineamento de vida. Mas aquelas palavras de Jesus ainda ecoavam na mente de Joana: vai ser fiel. E ela continuou passando os mesmos tormentos. As dificuldades não saem num estalar de dedos. Ninguém imagine que vamos amanhã acordar sem problemas, porque simplesmente conhecemos a mensagem de Jesus. Ela nos dará ânimo, mas importante será vivê-la, para que de pouco em pouco consigamos transformar os nossos conflitos, transformar os nossos sentimentos, modificar os nossos passos, compreendendo aquilo que está à nossa volta, a fim de sermos felizes. O intendente de Antipas cai em miséria moral e social. A sua carreira é, de uma hora para outra, terrivelmente sacrificada. Começam as dívidas, ele vai perdendo tudo, entra em depressão, se entrega e desencarna. E agora Joana tinha que mobilizar recursos que nem ela imaginava ter. E passa a ter a necessidade agora de sustentar o seu filho, porque era agora somente ela e seu filho, e sem aquelas regalias que foram entregues pelas dívidas, se viu de um momento para outro sem ao mesmo um teto, e recorreu ao trabalho, procurando as, entre aspas, socialites da época, que eram suas amigas,
oferecendo seus serviços nas residências destas. Ao que muitas disseram: mas isso é humilhação, Joana. Íamos às festas, você era apresentada em meio aos tamborins, como a esposa do intendente de Antipas, e agora trabalhar como doméstica nas residências? Não importa, não importa, é um trabalho honesto, e eu preciso disso, e afinal de contas, o que isso poderia me trazer de mal? Ferir o meu orgulho? Ora, já reconheci-me na necessidade da humildade, e com esse pensamento ela passou a ganhar o seu sustento, trabalhando até o dia em que foi localizada junto com um filho numa das pregações no cristianismo primitivo e levada com os demais cristãos ao circo. E diante do público, que muitas vezes os reminiscentes ainda recordam hoje os estádios nas suas torcidas, aclamavam morte aos cristãos. E decidiram naquele dia que o espetáculo seria diferente. Vamos verificar os cristãos que abjuram, que dizem não ao carpinteiro de Nazaré, e aqueles que não renunciarem ao seu voto de fidelidade deverão morrer através da fogueira. Preparam os seixos, colocam entre os cristãos ela, Joana, e o seu filho, agora de 8 anos. Renuncia você, Joana, a Jesus? As pessoas em expectativa, aguardando possivelmente a fragilidade de uma mulher e uma criança, a renúncia. O tempo passa pesado e simplesmente ela diz: não renuncio. Jesus é o meu mestre. Renuncia, mulher, tu vais morrer, e o teu filho também. Molhe os seixos, e o combustível molhou-os. E o filho agora, diante do desespero, do momento, vira-se para a mãe e diz: mãe, renuncia, mãe. É a nossa vida, por mim, renuncia. Meu filho, não repita mais isso. Não poderemos renunciar àquele que nos dá a verdadeira vida, ainda que o nosso corpo hoje venha a ser aniquilado. Não renuncio a Jesus, aquele que me deu esperanças de viver, e estaremos com Ele logo mais. Como podes manter serenidade diante da morte? E não mantenho só a serenidade diante da morte, ela diz ao algoz. Foi isso que o Cristo te ensinou? Não só isso, mas ensinou-me a amá-lo também. Eis que então as labaredas crepitam, e aqueles 2 espíritos, agora resgatados pelo amor de Jesus, seguem o seu caminho na espiritualidade. Teremos em Joana de Ângeles, hoje a benfeitora, em Joana de Cusa, hoje a benfeitora Joana de Ângeles, que tanto tem trazido à humanidade as explicações em torno da proposta de Jesus. Mas, se aquele que foi tocado por Jesus, em algum momento da existência, nunca mais é o mesmo, poderemos falar que nós, tocados pelo Espiritismo, também nunca mais somos os mesmos, conscientes das verdades e daquilo que deveremos fazer, sabedores da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, da reencarnação, da mediunidade, da lei de causa e efeito, quantas coisas. Já não poderemos ser mais os mesmos. Mas, diante de tanto conhecimento que ilumina nossa mente, como estão esses conhecimentos iluminando os nossos corações, os nossos sentimentos? Porque muitas vezes, embora tenhamos na doutrina espírita toda a nossa base de vida, quantas vezes, como Joana, não queremos largar tudo para o alto e sair para a vida?
diante das dificuldades que nos chegam, diante das dificuldades profissionais, diante das dificuldades do relacionamento, familiares, também queremos algo que não nos cause tantas dores, tantos empecilhos. Se somos espíritos, por que precisamos de tudo isso? Estou seguindo o Evangelho. Mas vamos analisar a que fomos chamados nessa existência, onde estamos hoje. O que cada um de nós pode contribuir com Jesus em sua existência nesses tempos de transição. Ninguém está ao acaso onde se encontra. E teremos a oportunidade nesta manhã de trazer essa reflexão mais propriamente dita para a questão das nossas famílias. Com o conhecimento espírita e ainda vivendo os conflitos humanos no lar, na família, a ponto de não raro falarmos: a minha vida vai tão bem se não fosse esse problema. A minha família é tão equilibrada, com exceção daquele, porque se não tivesse aquele, se eu resolver aquilo, tudo mais vai estar tranquilo. Agora, já paramos para imaginar qual é o papel dessa pessoa ou dessa situação no nosso progresso espiritual? Poderíamos imaginar e dar valor aos discípulos que saíram com Jesus e depois saíram pelo mundo, anunciando a verdade das boas novas. Sem dúvida, cada um o seu papel. Mas conseguimos captar a vivência com Jesus dentro do lar que ele propõe a Joana? Será que o papel de Joana era menor, por exemplo, que o papel de Pedro? Que o papel de João? Que o papel de Barnabé, de Paulo, de Timóteo, de Erasto? Será? Mas na família são 4 ou 5 pessoas, enquanto que o trabalho dos outros é... Mas espera um pouquinho, quem são essas 4 ou 5 pessoas e o que elas representam para nós? E se nós tivermos que a família é uma célula miniaturizada da humanidade, como poderemos bater no peito e fazer vibração pela humanidade? Eu vibro pela humanidade e não consigo fazer prece para o meu irmão, não consigo falar com o meu primo, não consigo visitar os meus pais, mas estou lá vibrando pelo mundo. Mas aquele que mexe no meu sentimento, eu viro a face, eu evito, eu não converso, eu não peço perdão, porque é esse que está me incomodando. Mas me incomoda por quê? Me incomoda porque na minha intimidade é uma ressonância, há um sentimento em desequilíbrio que ele apenas cutuca, e se eu o exterminasse da vida, encontraria outro ali, outro acolá. É o meu compromisso evolutivo, de tal maneira que eu não vou conseguir avançar se isso eu não resolver. E ilusão nossa, sair pelo mundo sem resolver a família. Muitas vezes é um processo de fuga, porque ali é complicado, mas é ali o meu alimento para a vitória que necessito. Agora, como essa família foi elaborada, e o que eu consigo identificar nessas pessoas, para que eu sirva com Jesus e me modifique? Já imaginemos chegar ao plano espiritual e olhar a nossa ficha e identificarmos que aquilo que nós tínhamos que fazer não fizemos, que o que precisávamos melhorar, e tínhamos os conteúdos dentro de casa, a gente precisava sair, a gente não utilizou. Dizem os espíritos na obra de André Luiz que 5 em 1000 retornam na condição de completistas, mas que 90% tem muito êxito daqueles que saem é uma colônia espiritual, almas irmãs. Muitos saem com votos e com amplas possibilidades e plena de vitória. Poucos, no entanto, retornam com a ficha positiva,
perderam oportunidades. E a gente fica imaginando, na minha família, a minha ficha, o que ela vem de encontro? Podemos analisar, em primeiro passo, a própria constituição dessa família. Vamos pensar um pouquinho. Quantos casamentos nos surgiram simplesmente pelo ponto de vista material? Casamentos materiais. Não estava planejado na espiritualidade? Não estava planejado. Todos nós, diz Emmanuel, espíritos responsáveis, antes de reencarnarmos, temos um planejamento muito bem estruturado, inclusive no âmbito do casamento, de acordo com as nossas necessidades. Espíritos respeitáveis, diz ele. Vamos colocar espíritas na condição mediana. Se já procuramos o espiritismo, se isso já nos alimenta, poderemos nos enquadrar. Todos nós então tivemos esse planejamento, essa estruturação. Mas quantas vezes não identificamos esse casamento puramente material? Me aproximei de fulana pela paixão, porque ela tinha um corpo bonito, porque ele tinha um corpo bonito, porque ele tinha dinheiro. Me iludi porque ele tinha um alto cargo na empresa, e isso vai me dar, reconhecimento. Essa aproximação puramente material não está estruturada. Eu posso simplesmente desviar do meu projeto através do meu livre-arbítrio. Só que a partir do momento que eu fiz uma escolha, há consequências. Eu já criei vínculos. Certa vez uma senhora veio me conversar comigo e ela disse o seguinte: olha, cheguei à conclusão que o meu primeiro casamento foi dessa forma. Me atraí simplesmente. Mas que a minha verdadeira alma gêmea, como se existisse, está em outro lugar, não está longe de mim. Devo me separar para ir buscar a alma gêmea? Espera aí. Agora, se você for atrás do outro, e o primeiro que você já criou vínculo, quanto tempo você está casado? Há mais de 15 anos. Mas você já tem vínculo. Independente de quanto tempo. E o vínculo com esse? Você já estruturou um relacionamento. Quantas vezes não criamos vínculos com pessoas a partir de uma noitada? Isso é tão importante na conversa com jovens, ainda mais por esse clima de inconsequência que vivemos. Mas vínculos afetivos criados e que não podem mais se romper. Uma gravidez, a partir de um abandono, um suicídio. Se recordam de André Luiz? Certa vez ele foi no museu e, andando, caminhando pelo museu, ele viu um espelho e uma jovem em espírito, como que magnetizada ao espelho, e aquilo lhe causou estranheza. Por que aquele espírito, aquela jovem, está ali vinculada a um espelho? E o benfeitor pediu até para que ele se aproximasse, se detivesse mentalmente a mente da jovem, para que ele entendesse o caso. E ele entendeu. Um moço da Europa veio ao Brasil e começou a namorar com aquela jovem, fazer promessas, iam se casar, e todo aquele papo, e depois retornou para a Europa e nunca mais casou por lá. Presenteou-a com um espelho, mas nunca mais voltou, só que ele iludiu aquele coração, e a mente dela agora estava nele. E os vínculos que se criaram a partir daí? Há ligações. Infelizmente, muitas vezes não pensamos que só depois de degustar o quilo de sal juntos é que realmente conhecemos as pessoas, aqueles que estão à nossa volta. Foi amor à primeira vista, mas depois estão separados. Mas e o amor? O amor acabou. O amor não acaba, porque o amor é Deus. De acordo com João Evangelista, Deus é amor. Então como que acaba? Mas aquilo era o fogo da paixão. E quando o fogo vem,
Passado um determinado tempo, se não há o oxigênio, o ar para alimentar aquela chama, a tendência é que esfrie. E esfria no primeiro problema, na primeira controvérsia de ideias, e aí cada um para um lado, porque não tinha vínculo. Agora, conforme vai se criando esses laços, vai se conhecendo quem está do lado, com facilidades? Claro que não, porque nos dizem os Espíritos que há os casamentos de provas e expiações. Pessoas que no passado já se comprometeram, tiveram vínculos, e agora retornam juntos num planejamento para se aceitarem, e se aceitarem diante do grupo familiar ou até da sociedade. Pessoas que se delinquiram, triângulos amorosos, vínculos que se fizeram e agora estão juntos, dentro do lar. E há rusgas, há dificuldades. E o que fazer nesses momentos de dificuldade? Porque a gente não pode esquecer que o nosso lar é reflexo das nossas vibrações e desse nosso relacionamento. Desse nosso relacionamento. Da mesma forma como que cada um de nós vive imerso numa atmosfera espiritual, cada um aqui tem uma impressão digital. De acordo com as nossas vibrações, somos identificados facilmente pelos espíritos. Criamos vínculos com outros, entramos em sintonia com determinadas entidades. Cada um vibra aquilo que sente. Vibramos, se temos a maledicência, ondas de maledicência. Se temos ideias de desânimo, o desânimo, essa onda. Se temos ideia de vingança, vibramos a vingança. E dentro do lar, manifestamos da mesma forma. Quando há o entendimento, a união, a vibração de paz, ela contagia. O oposto também. Criamos formas de pensamento que impregnam o ambiente. E muitas vezes, estamos no centro, que maravilha, chega em casa, nossa, a vibração está tão difícil. E não nos damos conta que a vibração de casa é a nossa vibração. Daí a importância do Evangelho no lar, dentro ali daquele ambiente doméstico. Convidar Jesus para se adentrar à nossa casa. E diz Chico Xavier que não há obsessão que resista ao Evangelho no lar, feito com disciplina. Mas dentro dessa lista de provas, quantas não poderemos enumerar? Poderemos identificar no nosso parceiro os ciúmes. Mas por que a pessoa é tão ciumenta assim? E ficamos irritados e brigamos. Espera um pouquinho, vamos imaginar. Por que os ciúmes? Quantas vezes eu não dei motivos numa antiga existência para que ele não confiasse em mim? Agora, a partir do meu ato e da minha atitude, eu tenho que mostrar que sou fiel. Mas ele me provoca tanto. Tudo que ele fala me irrita. Ótimo sinal para identificarmos que ainda somos irritáveis. Ainda tem irritação em mim. Agora deixa eu pensar, por que o que ele fala me irrita? Será que é porque eu não posso ceder algo? Será que é porque a minha opinião é que tem que prevalecer? Que sentimento está por trás disso? O orgulho. Eu tenho que dar a última palavra, eu sou o homem da casa, a última palavra é minha. Vocês discutem, no final quando decidirem, vem falar comigo, a última palavra é minha. E para quebrar isso? Mas você fica fora trabalhando, aqui quem cuida sou eu. Quem faz a comida, cuida das crianças, que sou eu. Você dá seu palpite lá fora, aqui quero ver. E aí já está instalada a confusão. Agora uma pergunta eu faço a todos. O que nós precisamos hoje ceder para diminuir o nosso orgulho? Vamos pensar em termos de família. O que hoje eu preciso ceder para que eu viva em paz dentro de casa? Para que diminua a discussão? Para que não haja briga? Para que eu tenha o ambiente do centro na minha casa? O que eu preciso ceder?
Olha, eu nada, mas fulano já está errado. O convite é nosso. Porque ele somente vai estar cutucando, lembram? Imaginemos se alguém quisesse tirar do sério Chico Xavier. Ia ter que fazer muito esforço, não é? E não conseguia. Ele já tinha conquistado o quê? A paciência. Já tinha conquistado a humildade. Certa vez, ele estava se sentindo tão mal, porque ele falou algumas coisas para um companheiro do centro e o companheiro não foi mais. E ele se sentiu daquele jeito, e aquilo acabou atrapalhando a psicografia, e Emmanuel surge e pergunta: Chico, o que aconteceu? Como se ele não soubesse. Falou: foi fulano, meu irmão, eu falei aquilo lá, e eu falei aquilo pensando que ia acordá-lo, mas ele nunca mais veio no centro, e eu estou tão chateado. Falou: olha, Chico, se você considera que o que você fez foi errado, vai e pede desculpas. Outra coisa importante dentro do lar, né? Como é difícil ceder e pedir desculpa. Mas eu estava certo. E eu vou pedir desculpa? Eu vou esperar, porque daqui 3 ou 4 dias eu sei que ela não aguenta, ela pede. Ou ele vai pedir, ou eu não vou pedir, mas quem que faz as coisas aqui, quem que passa a roupa, né? Quem acerta isso, aquilo, ele vai ter que vir. Ou ela vai ter que vir por esse motivo. E a gente fica deixando e a vibração não muda. E a gente, não, vamos fazer o seguinte, ó, não deixa nada, a gente coloca uma pedra no assunto. Deixa para lá. E coloca uma pedra, de repente está um muro. E aí? Daí não tem mais jeito. E o Chico foi. E bateu na porta da casa daquele companheiro. E o companheiro abriu, ele falou: olha, fulano, eu vim aqui te pedir desculpas. Pelo que eu te falei, aquilo que eu falei foi de um jeito muito explosivo. E me desculpe. E o homem ficou olhando. E falou: Chico, ou você é muito humilde, ou você é muito sem vergonha, para vir até aqui pedir desculpa do que você me falou. E o Chico narra: eu não podia falar que eu era humilde, é lógico. E eu falei: eu sou muito sem vergonha, meu irmão. E o Chico abraçou ele, e ele conta que ele ficou feito um bambu, não abraçou o Chico. Então olha a resistência que às vezes a gente tem. E esse se anular, entre aspas, para ir pedir desculpas. É fácil? É claro que não. É um exercício que às vezes machuca, porque você fala assim: ai, mas não está certo. Ela que tinha que pedir ou ele? Mas coragem é fazê-lo. Dizia Paulo de Tarso, ele falava que ele era devedor de romanos, gregos e gentios. Mas como que Paulo de Tarso era devedor? Ele era tecelão, né? Vendia aquilo para o seu sustento. Moralmente não era devedor. E aí Emmanuel explica no livro Pão Nosso, numa das séries do livro, agora não lembro se Pão Nosso ou Vinha de Luz, todo aquele que já teve o conhecimento da verdade que está em Jesus é devedor do ignorante, por saber demais. Então, nessas horas do conflito, como é importante chegar e para apaziguar, e com sinceridade: me desculpa daquilo que aconteceu, me perdoe, eu não queria fazer, mas fiz, ou fiz no momento de explosão, mas perdi a cabeça, me desculpa, vamos fazer esforço para não fazer de novo. Isso é um prato cheio para o quê? A gente mudar aquela primeira vibração. É o primeiro passo. Porque às vezes a gente não fala, mas está pensando, está vibrando. E são duas nuvens, se pudéssemos imaginar, enegrecidas pelas vibrações, né, deletérias, vibrando, um contra o outro. Tirar isso da mente, tirar do ser, a partir de uma palavra: me desculpe, me perdoe. E aí eu começo a ceder. Que sentimento eu tenho que ceder hoje? Olha, eu tenho que ceder o seguinte: eu perco paciência. Então quando ela fala, eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que esperar pelo menos terminar. Eu tinha esse problema, ainda tenho um pouco. Eu sei a resposta, no meio eu corto e já dou. E aí trago o problema. Posso terminar de falar? Pode. E a gente espera pacientemente. E aí na hora que termina você fala aquilo que você já sabia no primeiro momento. Mas esperou. Então o que eu tenho que ceder? A impaciência, eu tenho que ceder. Outros somos autoritários. E às vezes isso a gente até tem pelo próprio meio que trabalhamos. Às vezes a pessoa tem um cargo
de gerência, de diretoria, de comando, e ele pensa que em casa também pode comandar do jeito que comanda na empresa. E às vezes comanda na empresa porque tem autoridade do cargo, mas é autoridade moral dentro de casa. E aí é de espírito para espírito, e às vezes são espíritos que em outra existência foram adversários cruéis. E não adianta só falar faz, a pessoa fala não faço. E como que a gente vai fugir? E isso que é importante nessa hora, não fugir. Olha, está muito complicado, eu vou pregar na Paraíba, eu vou para lá, vou encontrar um centro, vou ser feliz. Fugiu do problema. Só que esse problema é a nossa solução, porque vem de encontro com o quê? Com o sentimento que eu tenho que corrigir. Então, se eu estou autoritário, na vida a gente vai encontrar pessoas ou situações que venham de encontro com o nosso autoritarismo, para que eu ceda. Se eu sou impaciente, a mesma coisa. Qual é? Se eu sou orgulhoso, se eu sou vaidoso, dentro do meu lar, e aí cada um tem que dar resposta para si. O que eu tenho que ceder que vai ter em paz? E além depois, o que eu tenho que fazer? Olha só. E às vezes são coisas tão simples. Tão simples. Eu posso renunciar a um telejornal para conversar. Eu posso desligar o jogo de futebol, né, para falar com a pessoa, para dar atenção para o meu filho. Olha coisa simples. Não são coisas simples? Só que por que a gente não faz? Por que eu não faço? O que eu preciso fazer? E aí me recordei, mais uma vez, de Chico Xavier, de uma senhora que não gostava dele, não suportava ele. E o conselho de Emmanuel, o que ela precisa, Chico? Ela é costureira, dá uma máquina de costura para ela. Mas eu não tenho dinheiro, mas dá. Vai quebrar a vibração que ela tem com você. E o Chico dá, passa a ser uma das melhores amigas do Chico. Então, eu tenho que comprar as pessoas? Não é comprar, ser agradável. Será que eu não posso manifestar aquilo que eu sinto? Mas eu não fui educado assim. Ótimo, agora se eduque. Mas eu não estou acostumado a deixar bilhetinho. Deixe. Deixa na geladeira um post-it que está na moda. Né? Meu bem, um bom dia para você, te amo. Coloca. Ou na agenda de trabalho dele. Lembre-se de mim, meu amor. Né? São pequenos recados que a pessoa vai abrir, vai ler. Isso é falsidade? É esforço. Esforço. Para que o clima seja mais asserenado. Para que a gente não dê abertura a quem? As interferências espirituais que atuam nas famílias. Espíritos para destruir os lares, para destruir o planejamento reencarnatório nosso. Onde podem atuar facilmente? No lar. No lar. Brigas, separações, filhos de final de semana ou nem mais filhos. Acabou com o projeto reencarnatório. E onde que eles vão atuar? No sentimento que a gente não corrigiu. Eu sou o autoritário? Olha, ela não está nem aí para você, nem pede seus conselhos. No campo do pensamento vão ativando ideias. Né? Quando a gente entra na onda e começa a discussão, nós somos médiums em desequilíbrio. E a gente recorda de tudo, até do que a sogra disse há 10 anos atrás. E ali na discussão, mas a sua mãe também, lembra o que ela fez? 10 anos atrás, vem na mente. Mobilizado por quem? Pelos espíritos que estão ali jogando. Qual que é o ponto fraco dela? Ela não tem autoestima. Fala disso agora. E a gente atua. E se você também se cuidasse melhor? Olha aí. Fui mexer. Ativado por quem? Pelos espíritos que sabem a deficiência do casal. Deficiência dos dois, E eles conhecem, se aproveitam naquele instante. Por isso que a gente tem que vigiar. Mas ele que comprou briga. Olha como que ele veio falando. Ele veio falando, como que eu terminei o caso? Porque se um não quer, dois não brigam, não é? Mas é renunciar demais. Tudo bem. Mas qual que é a nossa opção hoje? Por que eu vim com essa pessoa? Foi ao acaso? Shazam? Não. Por que eu vim? Porque eu tenho compromisso com essa pessoa. Tenho compromisso. No plano espiritual de Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar dos filhos, quando o espírito deixa a terra, o que ele faz? Ele leva consigo os seus sentimentos, acompanha
aqueles que com ele falharam no passado, através de um esforço inaudito ele coloca, muitas vezes toma a decisão de os perdoar, de recomeçar, começa a conviver no lar da pessoa até que ele se reencarna, em resumo. Olha só, muitas vezes na condição de filho. Dependendo do compromisso, vem junto como esposo, como esposa. Para o quê? Para transformar. E nesses casamentos de prova e expiações, não vamos imaginar que é só briga do casal, dificuldade entre o casal. Podem estar sendo provados ou expiarem em conjunto. Vamos imaginar duas pessoas que economicamente afundaram os outros, que delinquiram com os recursos financeiros, podem vir juntos expiando na pobreza, expiando na dificuldade do lar. Estão juntos, mas passar por uma provação. A doença de um, a doença do outro. Isso é muito importante para identificarmos a nossa situação, o nosso lar. Há ainda os casamentos sacrificiais, onde uma pessoa já acendeu a sua luz e retorna para puxar aquele que ficou na retaguarda. E a gente identifica isso muitas vezes no espírito de sacrifício mesmo, daquela mulher ou daquele homem, diante da dificuldade no lar. É aquela esposa toda dedicada, evangelizada, mas que tem o esposo que ainda é agressivo, que não é carinhoso. Mas espera aí, ela já sabia disso antes de reencarnar e assumiu levar aquele espírito de novo. Às vezes não precisava. Se recordam da mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar? Ela ia reencarnar novamente esposa do seu último esposo na Terra. E receberia como filhas as duas amantes dele. E mais uma outra filha, para que daria força para ela, que já era mais evangelizada. Que tipo de sentimento isso pode estar agora na dinâmica deles todos reencarnados? É possível que aquelas jovens se identifiquem com ele. Ah, meu papai, é o antigo comparsa do passado. Podem essas crianças ver aquela mãe como rival. Ah, mas ela que é casada com ele, está sempre junto. Então olha o espírito de sacrifício dessa mulher em acolher a todos de forma evangelizada. Agora, quem são esses filhos que estão na nossa casa? Quem são esses espíritos? E pergunta Allan Kardec, é a mater-paternidade uma missão? Ao que os espíritos respondem, mais do que uma missão, é um dever, do qual os pais e mães, pai e mãe, darão conta ao retornar à espiritualidade. Porque eles devem levar essa alma a Deus, olha só, melhoradas. Devem devolver melhorados esses espíritos. E Santo Agostinho aconselha que desde o berço, nós temos que já identificar quem são esses espíritos que reencarnaram no nosso lar. Reencarnaram ali, naquela família. Dá para identificar desde o berço? Antes do berço já dá. Porque o espírito, ele está no lar, está no ambiente. Já está no ambiente. Ao momento, e lembremos da reencarnação de Segismundo, no livro Missionários da Luz, quando da gestação, como que fica o clima lá em casa? Nossa, ela ficou tão amorosa. Muitas vezes é o espírito que é amigo, ama aquele esposo. Nossa, ela me enche de carinhos. Depois que teve o filho. Outras vezes, ela ficou agressiva, ficou nervosa. É o antagonista. Depois passa. Perdeu aquela vibração. É um processo mediúnico. Só que aqueles espíritos que reencarnaram, e agora? Agora eu vou ter que identificar a característica de cada um, porque é um espírito que tem vínculo comigo. E eu não deixo de ser pai na existência.
Posso me renegar a fazê-lo, mas eu não deixo, eu levo o compromisso. Agora, quem são esses espíritos? E aí a gente vai procurar identificar, desde cedo as características. E a gente percebe que aquela criança, já no berço, não dá nem para ouvir, é silenciosa, serena. A outra é nervosa, é agitada. Espíritos diferentes. Vai crescendo, e uma criança recolhe o brinquedo de todo mundo. Não, é meu, é meu, é meu. Qual que é a característica? Olha, tudo para mim, egoísmo, materialismo, eu quero isso. Há outras, não, eu quero, mas quero brincar com todo mundo. Esse é seu, esse é seu. É uma outra característica. Crianças que vêm com uma vaidade incrível, e assistem os filmes ali das princesas, e querem ser princesas, e muitas vezes foram as rainhas feudais, e agora vem querendo o trono, querendo ser servido. Pega isso, pai, pega isso, mãe. E a gente fica com dó e pega aquilo, e pega aquilo, e pega aquilo, e muitas vezes não nos damos conta de que esse é o processo educativo que deve ser feito, porque eu estou servindo. Só que qual que é a necessidade daquele espírito? Olha, pela característica a gente tem que quebrar isso. Ele tem que ser ativo, fica na cama esperando que tudo caia do céu. Como que eu educo ele? Não, eu posso te pegar, mas você também tem que aprender. Vai, faz, vai você buscar. E aquilo às vezes está tão incrustado que é difícil quebrar isso, E a gente, como tem esse vínculo, gosta de fazer as coisas. É sempre importante, não precisa ser deseducado, agressivo, mas dá oportunidade. E a mãe lá, o rapaz com 18 anos, ela coloca o bife e corta o bife pro rapaz, Toma, meu filhinho, 18 anos, não cresce. E aí ele casa e quer a mãe cortando o bife, e a esposa nem o bife frita, E aí? E aí começa o conflito, daí começa o quê? Mas minha mãe fazia. Mas minha mãe passava roupa. Minha mãe que está aqui, ela nunca deixou, roupas perfeitas me passava. Minha esposa não está aqui, quantas vezes eu não tenho que passar roupa, E a gente percebe diferença. Então, se eu não começo a me movimentar, eu fico num reino de fantasia. Agora, para o lado moral, então. E para o lado moral, percebo que esse é violento, percebo que esse é maledicente, percebo que esse é isso, aquilo. Então eu tenho que mobilizar-me para o quê? Para trazer uma nova virtude, algo que talvez esteja faltando. Agora, como que eu consigo identificar a virtude do próximo? Eu consigo hoje? Qual é a virtude do meu cônjuge, do meu esposo ou da minha esposa? A gente consegue identificar a virtude principal daquela que está do meu lado? Do meu namorado? Qual que é a virtude que essa pessoa tem? Porque defeito, se a gente fala, qual que é o defeito? Às vezes vem 3. Fulano é isso, é aquilo. E qual que é a virtude que ele tem? Uma virtude. E isso precisa ser falado. Porque da mesma forma que às vezes a gente fala ponto negativo, ponto positivo, aquela virtude é um viés de progresso para aquele espírito. Um viés de progresso. Às vezes a pessoa tem falhas, mas ela consegue juntar a família. Se não fosse por aquela pessoa, cada um está do seu lado, mas aquela pessoa mobiliza. É uma virtude, gosta de estar tudo unido ali, aquele espírito de união. É uma característica dela. Qual é a característica positiva daquela pessoa que convive conosco? Tem que ter, senão a gente vai fixar somente o quê? Na perturbação. E nós não vamos criar sintonia com Deus interno do outro. Deus interno do outro. A nossa identificação com Deus é espiritual. A nossa essência é espiritual. A minha essência de cada um aqui é luz. É luz. Se eu vejo somente o lado negativo do outro, eu estou em sintonia com a perturbação do outro. São 2 perturbados. A minha perturbação vem da perturbação do outro. Como que eu quebro isso? Eu tenho que fazer um exercício do quê? De achar o lado positivo do outro quando o outro estiver me ferindo o sentimento. Mas como isso? Vem a provocação. Espera um pouquinho, vamos pensar no lado positivo dela. Vem um momento em que a gente ouve algo que não gostaria de ouvir. Vamos pesar na balança. Tudo bem, ele falou isso, mas e o que ele tem de positivo?
uma balança sensível do farmacêutico. Tem tudo isso de positivo. Deixa eu relevar. Olha a virtude dele aqui, foi um momento. Deixa eu relevar. Eu estou entrando em sintonia com o lado positivo do outro. Daí a relação cresce. Por que será que chegaram a Jesus e disseram: mestre, Moisés permitiu que se desse carta de divórcio? E aí, por que ele permitiu? O que Jesus respondeu? Moisés permitiu que se desse carta de divórcio, pela dureza dos vossos corações. Mas no início não era assim. E eu fiquei tanto tempo imaginando o que seria no início não era assim. Pela dureza dos vossos corações. Está claro? Está claro. Carta de divórcio. Eu tenho essa dificuldade, ele também tem, cada um para o seu lado. E alguns falam incompatibilidade de gênios. Mas na verdade são compatibilidades de gênero. A gente é igual. Ele grita, eu grito mais. Ele esbraveja, eu esbravejo. Ele joga a cadeira, eu jogo a mesa. Somos iguais, cada um para o seu lado. Incompatibilidade, um é quente, outro é frio. Equilibra. Um fala alto, o outro é sereno. Equilibra. Dureza dos corações. Mas no início não era assim. Pela essência nossa não era para ser assim. Já que a essência é amor. Com essa essência não haveria essa dureza, essa separação. Mas como é muito difícil ainda estar forte, acontece. No planejamento reencarnatório não era para ser assim, nos casamentos responsáveis. Mas pela dureza do coração, a gente deixa. E diz Emmanuel no livro A Vida e Sexo, livro Vida e Sexo de Emmanuel, que em relação ao divórcio, legítimo nos casos próximos à loucura e delinquência. E a gente fica refletindo nisso. A dureza do coração, não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, mas estou imaginando o quê? São sentimentos que naquele momento a gente não conseguiu quebrar. Mas se estamos tendo tempo hoje, qual é o sentimento que me causou aquilo? Vamos imaginar que eu já me separei. Mas qual é o sentimento que me gerou aquilo? Olha, eu me separei por causa desse sentimento. Ele ainda existe em você? Certa vez, estou me estendendo um pouco. Certa vez, na nossa casa, o tema era relacionamento conjugal, e depois uma jovem veio contar-me, e ela falou o seguinte: se eu soubesse há 15 anos atrás, eu não tinha separado meu esposo. E eu já sabia a história de vida dela. Depois disso, filhos de final de semana, e olhe lá, vou resumir. Embora a família abastada entrou na prostituição, na droga, e o namorado era uma pessoa do tráfico em São Paulo. Ela falou: como que eu cheguei nesse ponto? Se eu olhar há 10 anos, 10 ou 15 anos, eu não tivesse me separado dele, hoje eu não estaria assim. Eu falei: mas qual foi então? Já voltou, ele já está casado de novo, eu até sei quem é. Então não adianta você querer lá, meu amor, volta, porque agora ele já tem um compromisso. Agora, qual é o sentimento que te fez aquilo? Esse sentimento, se você não tomar cuidado, ainda está com você. Então transforma ele. Se você transformar esse sentimento, resolveu. Resolveu aquilo. Mexe nisso. Então é isso que a gente tem que acordar, para despertar. Então, nesse momento grave da humanidade, a gente tem que reconhecer a bênção do nosso lar. Fazemos esforços para que um dia tenhamos o nosso casamento transcendental, que é aquele onde 2 espíritos vêm para o progresso da família e da sociedade em torno de si. Um casamento de um Allan Kardec, professor Rivail, e Amélie Boudet, que independia, cheguemos a analisar, de sexo. Chegou um determinado momento que o contato, o carinho, o vínculo afetivo já equilibrava as energias. O amor ali, da relação. Certa vez um companheiro em São Paulo, falei disso, trabalhava comigo, ele falou: Rodrigo, vou me separar. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu conheci uma moça que tudo que eu gosto ela gosta. E eu quero fazer um asilo e ela quer fazer o asilo. E eu vou no asilo, ela vai também. Eu falei: mas você é casado, né? Sou casado. E sua esposa e suas filhas? Eu falei: então, eu cheguei à conclusão, olha a perturbação espiritual. Cheguei à conclusão de que o meu
compromisso com elas, fechou agora, foi um ciclo. E ele fala dando risada, foi um ciclo. E agora eu fechei esse ciclo e abre-se esse novo. Daí eu falei, você falou isso para ela? Falei. Falou para a esposa. E ela assumiu esse ciclo novo seu com tranquilidade? Não, Rodrigo, está terrível lá em casa. Né? Choro, o ambiente está tão desagradável. Eu falei, vou te falar para você. Você não planejou isso no plano espiritual. Ele é um umbandista. No plano espiritual, antes de reencarnar, diante das suas necessidades, os espíritos afins com você se reuniram para que você voltasse. Sua esposa, suas 2 filhas, que estão criadas, muito bem, já estão na faculdade feita, mas esse grupo familiar, não foi ao acaso que você veio com ele. E falei o que a gente falou aqui, resumidamente, porque eu tinha que ir para o banco, né? Achei que não ia dar resultado. Eu falei o seguinte, então pensa nisso. Uma pergunta só eu vou te fazer. Já que você ama tanto essa nova, você fica com ela sem sexo? Porque eu posso te amar, Paulo. É o nome dele, não está gravando hoje, né? E ele sabe. O nome dele é Paulo. Eu falei, eu posso te amar, Paulo. Só que não vai ter relação sexual. Mas eu posso te amar como irmão. Ou melhor, está gravando. Mas eu não falei o sobrenome. Mas eu posso te amar como irmão, sem sexo. Agora veja se realmente é amor ou se é paixão. E fui rápido porque estava atrasado. E por incrível que pareça, gente, eu já tinha até esquecido, eu estava lá no café antes de subir para o banco. Não deu 7 dias, ele me chamou, Rodrigo, posso falar com você em particular? Fui. Ele falou sobre aquilo que você me falou. Rodrigo, eu tinha falado com mais de 20 pessoas já, meus amigos. Ninguém falou para eu não fazer aquilo. Só você e o pai não sei o que lá. Né? Que era o lado da crença dele. Só vocês 2. E eu pensei direito, Rodrigo, as dificuldades que passaram, que eu passei na minha vida, quem passou comigo foi a minha esposa. Quem passou comigo foram as minhas filhas. A dificuldade que eu tive, tal. E eu falei, já não quero mais papo algum com essa outra. Excluí da minha vida. Eu vou voltar para minha família. Falei, então você vai ter que reconstruir. Vou reconstruir minha família. E reconstruíram. Estão juntos até hoje. Né? A esposa, com um mérito a mais, hein? O exercício do perdão. O perdão dentro do lar é tão complexo e tão importante. Porque perdão vem de perdonare. Né? Perdoar, perdonare. Dar além. E ela precisou dar muito além para perdoar algo, né? Muito difícil, que é a traição. Né? Mas o mais importante, não desistir da luta, embora os erros. E ele se engajou, foi comigo aqui em Cajamar, visitar ali as crianças com HIV, e está feliz, superou aquilo. Como é importante perdoar dentro do lar, relevar, ver o compromisso maior, não desistir, não agasalhar ideias que nos cheguem, nem de encarnados nem de desencarnados. Porque a minha irmã está aqui, eu posso estar conversando com ela na rua, alguém passar e me ver e falar para minha esposa, aí viu o Rodrigo falando com outra. É minha irmã. E conheço o caso em que uma jovem se suicidou, porque achou que estava sendo traída, e ele estava conversando com uma parente. Não dar trela, ouvidos a esses comentários, mas manter a consciência tranquila, o trabalho no bem, o coração que ama, as mãos operosas no serviço ao próximo, porque isso vai dar alimento para a gente, alimento em vibração. Manter o evangelho no lar, depois de algumas dificuldades, adquirir o hábito e o compromisso, faço diariamente, junto com um companheiro da casa espírita, que é meu vizinho, moro num apartamento, eu, minha esposa, o casal vizinho, diariamente a gente está fazendo o evangelho no lar. Essa sequência já faz 4 meses. Muda muito, amadurece, cria o hábito do quê? Do diálogo, da conversa. Pelo menos 10 minutos por dia o casal tem que conversar, sem interferência, ainda das crianças, mas falar um pouco, conversar 10 minutos.
como foi seu dia, o que está passando, para que aquela flor seja regada constantemente, para que o sol que alimenta a relação envolva diariamente aquele vaso, porque quando a flor não é regada e não vem o sol, ela murcha e tende a morrer. O amor, ele pode adoecer, embora nunca acabe, mas ele pode adoecer, e às vezes estamos passando por um momento do amor doente. Tomemos o remédio do Evangelho, olhemos a nossa parte, vamos parar de transferir responsabilidades, culpa do outro, não, o que eu posso fazer diferente? E como Joana, ser fiel até o fim, porque os bons espíritos estão ali nos acompanhando. Se trilharmos bem o nosso planejamento dentro do lar, retornaremos como vitoriosos, porque conseguimos levar esses espíritos infantis, hoje, adultos amanhã, para o caminho do bem. Nos entendemos com o esposo ou com a nossa esposa, cuidamos dos nossos pais, dos nossos avós, porque não poderemos esquecer o idoso nesse contexto. E aí, com a consciência tranquila, também nunca, através das atitudes, negaremos a Jesus, como fez Joana. Jesus que nessa fase tem que ser trazido para a nossa intimidade. Lembremos dele, do suave Rabi, que poderia ter ficado nas alturas angélicas e enviado bilhões de espíritos que conseguiriam cumprir o seu desiderato pela evolução, mas decidiu ele retornar num corpo como o nosso e vivenciar tudo aquilo que aprendeu do Pai, e chegou a dizer: não tenho-vos chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo aquilo que ouvi do Pai vos tenho ofertado. Tudo que ele ouviu do Pai e a gente tinha a possibilidade de compreender, ele nos passou. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os pobres de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando falarem, injuriarem contra vós, por amor ao meu nome. Bem-aventurados. Qual é o pai que, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará boas dádivas àqueles que lhe pedirem. Pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá, busca e acharás. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Quando a desolação, a abominação que gera a desolação penetrar nos lugares santos, quem estiver no alto, não desça. Quem estiver em cima, não baixe. Quem estiver no campo trabalhando, não volte. Esses são os momentos em que olhamos à volta ainda os conflitos, a agressividade, as depressões, os problemas psiquiátricos, os problemas de variada monta. Porfiemos no trabalho do bem. Eu sou a porta, disse Jesus. Adentremos por esta porta que é estreita, porque larga é a porta da perdição. Larga. Mas quão estreita é essa porta da salvação, mas que não exige holocaustos. Misericórdia que eu quero, não sacrifício. Misericórdia, entendimento, mudança de sentimento. Nessa hora, somente podemos agradecer a Deus a oportunidade do conhecimento espírita e pedir aos bons espíritos que consigamos, embora não mais no circo romano, não mais sob ameaças de morte física, pela fogueira, pelos leões, mas que consigamos ser fiel àquilo que fomos chamados.
ser fiel à nossa esposa, ser fiel ao nosso trabalho no bem, ser fiel à nossa consciência, para que, firmes e fortes, consigamos caminhar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade que nós estamos aqui tendo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Agradeçamos a Deus, porque foi Deus quem fez o sol, tão vivificador, com sua luz resplandecente, cheia de fulgor. Os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste e o arcano profundo, a ciência que equilibra os mundos. Foi Deus quem fez a energia, a possante energia que a tudo vivifica, e a excelente virtude que não se modifica. Ele fez a chuva, o vento, o raio, o trovão, a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, os sons, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Fez o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta. O cantar do rouxinol, a pujança do sol, as feras bravas, os ternos passarinhos, a beleza do ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante, e fez o passo lerdo e tardo do elefante. Fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza. O tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga. Fez o inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Fez o tubarão, o golfinho, a baleia, a engenhosa aranha tecendo a sua teia, o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com aceitos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. Fez as maravilhas do reino vegetal, o leito onde dorme o reino mineral, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas imundos que nós nem percebemos, os seres tutelares arquiangelicais imersos nos segredos dos planos siderais. Foi Deus quem enviou-nos Jesus e permitiu-nos a reencarnação para que um dia chegássemos à sua luz. Que maravilha é essa que eu não posso descrever? Com todo o dramatismo que eu pudesse ter, artista inimitável, sublime e limitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado. E pergunto a mim mesmo com estupefação, por que Deus fez tudo isso com tanta perfeição? Formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo. Como Ele tem tanto poder? Pergunto a outras vozes, que me podeis dizer? Eu vos peço, irmãos meus, por que tantas maravilhas vindas de Deus? E essas vozes respondem com ardor, meu filho, é porque Deus é amor, é amor, é amor. Muito obrigado pela paciência. Até a próxima. Obrigado.